A segunda semana da NFL já acabou e a gente já tá começando a ver um pouco daquilo que a gente vai ver até o fim da temporada. Roda a vinheta que a gente vai falar de destaques da segunda semana. Mais uma vez, o Monday Night Football ainda não aconteceu, então esse vídeo vai ser falando do jogo de quinta, o Thursday Night Football, e dos jogos de domingo, beleza? O Monday Night Football fica pra uma outra hora, até porque eu acho que vai dar Saints sem muito problema. Se você é novo aqui no canal, já deixa o inscrever-se aí embaixo, deixa o seu like no vídeo também, se você gosta desses vídeos tipo resumo, análise, destaques, um monte de coisa diferente. E, claro, também deixa o seu comentário, se inscreve, como eu falei, já se torne um membro se você quiser me apoiar e também ter acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal. E entra no Discord, o link tá aqui na descrição, e me segue no Twitch, onde eu faço live terça, quarta e sexta de Madden. Vamos então começar falando do jogo de quinta-feira entre Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, o jogo, a rivalidade de Ohio, né, Cleveland contra Cincinnati, o jogo das primeiras picks do draft, Joe Burrow contra o Baker Mayfield. Acabou dando Cleveland por 35-30, mas foi um jogo muito interessante por vários motivos. Do lado de Cleveland, o Baker conseguiu se mostrar um pouco mais calmo, né? A gente conseguiu ver desde o começo o Kevin Stefanski implementando o play action bootlegs. Bootlegs é quando você vê o quarterback sair do pocket, não é só um play action que ele finge a corrida e fica no pocket para fazer o passe. É aquela que ele corre como se fosse fazer um stretch, né, uma corrida para fora, e volta pro outro lado, saindo do pocket, trocando o lugar, né, trocando a base de onde ele vai lançar, fazer o arremesso. Isso ajuda muito o quarterback a ter tempo para fazer esses passes, e logo de cara ele já conseguiu completar alguns passes assim. Ele começou o jogo 4 de 4 ou 5 de 5, se eu não me engano, antes de errar o primeiro passe, e foi num desses bootlegs que ele fez esse touchdown aqui maravilhoso pro Odell. Aliás, uma outra boa notícia foi a performance do Odell nesse jogo. Ele teve 74 jardas em 4 recepções e esse touchdown maravilhoso que vocês acabaram de ver. Além disso, o Baker postou um QBR, um rating de quarterback de 98.1, que foi o QBR mais alto entre quarterbacks da semana 2. Uma ótima notícia para os torcedores de Cleveland, né? A gente tava com medinho do Baker não ir muito bem esse ano, mas ele já mostrou dar uma volta por cima. A má notícia é que é contra os Bengals, que a defesa é uma mãe, não para ninguém, nada, nem na semana 1, nem na semana 2, e provavelmente não vai parar até o fim da temporada. E a outra boa notícia para Cleveland foi a performance do jogo terrestre. Foram 210 jardas entre o Nick Chubb e o Kareem Hunt, e 3 touchdowns no chão, 2 do Nick Chubb e 1 do Kareem Hunt. Os Browns têm que depender do jogo terrestre para chegar longe nessa temporada. Já do lado dos Bengals, a boa notícia é que Cincinnati, vocês têm um quarterback. O Joe Burrow jogou demais, mostrou calma, ele já vinha de uma boa primeira semana, né? Melhorou na segunda semana, foram 316 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação, só que Cincinnati precisa ajudar ele. O Joe Mixon carregou a bola 16 vezes, mas o Joe Burrow teve que arremessar a bola 61 vezes. Eu acho que isso nunca foi feito antes na história com um quarterback calouro. Eu não sei direito, mas é muito arremesso. 61 passes é muito passe. Não pode acontecer isso, tá? Ele completou um pouco mais aí de 50%, foram 37 dos 61, mas isso não pode acontecer com um quarterback calouro. Você tem que ajudar o quarterback calouro a fazer passes fáceis, a fazer passes que são bons de ser completos, né? Foi uma frase estranha isso, mas vocês podem ver nesse vídeo aqui o lindo touchdown que ele arremessou pro tight end dele, contando com a ajuda do Terrence Mitchell, que, como eu falei na live, não fez nada. Giants e Bears fizeram um jogo bastante feinho, 17-13 para os Bears. A boa notícia para os Bears é que eles começaram de alguma maneira 2-0 esse ano, mas a gente viu um jogo bastante montanha-russa do Trutru, né? Foram 2 TDs mais 2 interceptações, 190 jardas, né? A gente vê ele oscilar muito, e esse que é o problema com o Trutru. Ele não é regular, né? Ele teve um ótimo jogo na primeira semana, depois de começar mal, teve um fim de jogo maravilhoso. Nessa semana já não foi tão bom. Agora, o Daniel Jones, que teve um primeiro jogo ok, tirando aquela interceptação horrível que a gente já cobriu, não teve um bom jogo dessa vez, foram só 240 jardas pelo ar, uma interceptação e um fumble sofrido, que não é novidade pra ninguém, um quarterback rating só de 43. Mas a grande notícia do jogo, infelizmente, foi a lesão
do Saquon Barkley, que arrebentou o ligamento do joelho e tá fora da temporada. Isso dói não só nos torcedores dos Giants, mas também nos jogadores de fantasy que tem o Saquon Barkley e, na minha opinião, para todo mundo que gosta de futebol americano, porque o cara é muito talentoso, é um gênio na posição de running back. O que ele consegue fazer com a linha ofensiva que ele tem, ou não tem, no caso, é absurdo. Então, é muito triste a gente ver. Eles vão depender agora mais do Dion Lewis. É triste, mas acontece no futebol americano direto. Cowboys e Falcons tem talvez a maior história da rodada. Torcedor de Atlanta, você aí me assistindo agora, desculpa, tá? Eu tenho que falar desse jogo. O jogo começa-me 20-0 no primeiro tempo para Atlanta. Termina o primeiro tempo 29-10, ou seja, 19 pontos de vantagem. No terceiro quarto, os Cowboys fazem 14 pontos. A vantagem cai só pra 5. E aí, no fim das contas, os Falcons já praticamente com o jogo ganho. Os Cowboys conseguem recuperar. Esse é um sidekick que vocês estão vendo aqui. E aí, os Cowboys conseguem fazer o field goal com o Greg Zuerlein pra acabar, pra terminar com a partida e garantir a vitória de alguma maneira. Pra você que tá se perguntando, galera, a regra do onside kick é o seguinte: o time que tá chutando a bola, no caso os Cowboys, só podem tocar na bola depois que ela viajar 10 jardas, no chão ou no ar, beleza? Só que os Falcons podem tocar na bola a hora que quiser. Eles podem pular na bola qualquer hora. E eles ficaram olhando, circulando a bola, como se eles não pudessem, como se a regra aplicasse pra eles também. E os Cowboys agradeceram demais. Foi uma jogada muito burra do time de Atlanta. E a bola não tava quicando que nem uma maluca, porque se você toca na bola, a bola vira viva, é de quem pegar. Mas não tava, ela tava rolando no chão direitinho. Era só algum cara de 300 pounds, 250 quilos, cair na bola e falar, é minha, my ball. E eles não fizeram isso. Eu não consigo entender. O Matt Ryan teve outro jogo espetacular, com 273 jardas, 4 touchdowns e nenhuma interceptação, vindo de um bom jogo na primeira semana também, onde ele teve 450 jardas pelo ar. Só que dessa vez o Dak fez um bom jogo no fim da partida, né? Normalmente o Dak demora um pouquinho pra aquecer. Ele teve 450 jardas dessa vez, um TD aéreo e 3 TDs pelo chão, ajudando bastante a levar os Cowboys à vitória. Packers e Lions foi o jogo dos Aarons. O Aaron Rodgers, que teve 240 jardas aéreas e 2 TDs, nenhuma interceptação, e o Aaron Jones, que teve 168 jardas pelo chão e 2 touchdowns, e 68 jardas pelo ar e 1 touchdown. Doutrinou completamente. Eu tenho o Aaron Jones em uma das minhas ligas, graças a Deus, ele fez 43 ou 44 pontos naquela liga, o que é absurdo pra fantasy. E os Packers viajaram aí para uma vitória bastante fácil sobre os Lions de 42-21. Os Lions que começam já 0-2 depois de perder um jogo ganho para os Bears na primeira rodada. E os Packers já começam 2-0 e mostrando muita força. 2 vitórias boas, 2 vitórias marcando muitos pontos, o que é importante pro ataque, porque a defesa não é a melhor coisa do mundo, tem melhorado, mas não é a melhor coisa do mundo. Então é importante os Packers fazerem tanto ponto assim, e estão fazendo. Olho nos Packers, o Aaron Rodgers pra mim tá entre o top 3, se não for o melhor quarterback da temporada até agora. Titans e Jaguars acabou sendo um bom jogo, é o jogo que normalmente a gente usa de exemplo na off-season pra falar, porra, eu tô com tanta saudade da NFL que eu até assistiria Titans e Jaguars. Mas acabou sendo 33-30 depois dos Texans saírem, dos Titans saírem na frente. Acabou sendo 33-30, mais um bom jogo do Ryan Tannehill, que também tá jogando muito bem esse ano, 239 jardas, 4 TDs e nenhuma interceptação. Só que o Gardner Minshew quase conseguiu trazer os Jaguars de volta. Foram 339 jardas, mais 3 touchdowns, ele também teve 3 na primeira rodada, mas ele arremessou 2 interceptações, incluindo a interceptação no fim, que o Landry conseguiu pegar para terminar com a partida, e os Titans conseguiram sair de lá com 33-0, liderando a divisão no momento. Eu falei 33-0, óbvio que eu quis dizer 33-30, é que o cérebro não tá funcionando com tanto número. Colts e Vikings, a história pra mim da partida vai pro Jonathan Taylor, que conseguiu o seu primeiro bom jogo, quer dizer, ótimo jogo, 101 jardas pelo chão, mais um touchdown, mostrando que agora os Colts vão continuar tendo a força terrestre que tinham com o Marlon Mack no ano passado, mas ainda melhor. É fácil? Não é fácil, é fácil entre aspas, você ser um bom running back com uma linha ofensiva tão boa na sua frente, mas ele realmente conseguiu demonstrar que vai ser um running back por um bom tempo aí dos Colts. O Philip Rivers fez um bom jogo, foram 19 passes certos de 25 tentados, 214 jardas, um TD, uma interceptação. Nada absurdo, né? Mas um jogo seguro bastante. A parada, galera, é que a defesa dos Colts se mostrou muito forte nesse jogo. O Kirk Cousins teve 3 interceptações, não tá jogando bem, só 113 jardas pelo ar, ainda sofreu um safety. Então o time dos Vikings não tá bom.
não foi bem na primeira rodada, não foi muito mal nessa segunda rodada. A defesa dos Vikings, que seria uma força, não tá jogando bem. E o ataque tá pior ainda, sentindo falta do Kevin Stefanski como coordenador ofensivo e claramente do Stefon Diggs também. Bills e Dolphins foi um jogo interessante. Acabou 31-28 pros Bills. Não era pro jogo ter sido tão próximo assim. Eu acredito que os Bills têm um time bastante superior ao time dos Dolphins. Mas a defesa dos Bills é uma coisa que eu confiava muito no começo da temporada. E você tomar 28 pontos dos Dolphins liderados pelo Fitzpatrick não é interessante. Essa defesa tão boa, né, supostamente, deixar o Fitzpatrick lançar 328 jardas e 2 TDs não é muito legal. Agora, o Josh Allen também tá jogando muito bem. Depois de uma primeira rodada ótima, ele teve uma outra rodada maravilhosa, 417 jardas pelo ar, 4 TDs, nenhuma interceptação, tá? Um passer rating de 147, o que é absurdo. Mas ele fez isso contra Jets e Dolphins. Vamos ver quando ele jogar contra alguém de verdade. Uma defesa razoavelmente boa, tipo a dos Rams, que eles pegam na semana que vem com o Aaron Donald, monstro sagrado que empurra homens de 300 quilos. Vamos ver o que ele consegue fazer. O Josh Allen realmente tá jogando bem, mas vamos ver o que ele faz contra times de NFL, não times de high school. San Francisco 49ers e New York Jets fizeram um jogo que ninguém liga, porque todo mundo já sabia o resultado. Acabou sendo 31-13 pros 49ers. Mas a notícia aqui, com certeza, é a absurda perda de jogadores dos 49ers nesse jogo. Foi só nessa partida, foram Jimmy Garoppolo, o Raheem Mostert, quarterback e running back titular, Nick Bosa e o Solomon Thomas também fora. Eu não lembro agora se o George Kittle... Não, o George Kittle já estava fora antes do jogo. Foram esses 4 nessa partida só. Então, eu acho que não importa muito o resultado. Todo mundo sabia que os 49ers iam ganhar. O time dos Jets tá uma piada. Uma piada que nem engraçada, tá? Tá só uma piada. E os 49ers iam ganhar de qualquer jeito, mesmo se não entrassem em campo. Só que perder esses 4 jogadores, incluindo o Nick Bosa, pro resto da temporada, com certeza. E o Solomon Thomas, 2 jogadores fortes da linha defensiva, machuca muito o time de São Francisco. Aliás, pra vocês rirem um pouquinho, tem uma jogada aqui, se eu não me engano era uma 3ª para 31, que eu vou mostrar pra vocês, que o Jerick McKinnon consegue 50 e poucas jardas pelo chão. A defesa dos Jets cedeu uma 3ª para 31 pelo chão. Essa é a piada. Você ri se você quiser, mas essa é a piada. Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles fizeram um bom jogo, acabou sendo 37-19 pros Rams. Um jogo que no meio ali parecia que ia ser mais próximo do que tava, na verdade, quando o Cooper Kupp sofreu um fumble num punt return e aí os Eagles acabaram fazendo um TD antes do fim do primeiro tempo. O jogo ficou próximo, mas depois os Rams passaram a máquina nos Eagles. O Jared Goff mais uma vez com um bom jogo, 267 jardas e 3 touchdowns, todos pro seu tight end, o Tyler Higbee. O Carson Wentz com mais um péssimo jogo, 242 jardas, 0 TDs e 2 interceptações, um QBR só de 37.9, muito, muito, muito ruim. O Carson Wentz precisa melhorar. É verdade que o time tá bastante machucado, mas as interceptações que o Carson Wentz lançou foram imperdoáveis. Teve uma na end zone com o cara marcando o recebedor dele de pertinho, não precisava ter arremessado, e a outra, mais desnecessária ainda, ele correndo pra esquerda, arremessando pra direita, tentando fazer um Patrick Mahomes ali, que ele não é, e acabou arremessando mais uma interceptação. Começo de temporada muito difícil pro time de Filadélfia, que tinha expectativas altas de conquistar uma péssima NFC East, onde o vencedor da divisão, no fim das contas, pode ter 6 ou 7 vitórias só. Denver Broncos e Steelers fizeram um bom jogo também. Os Steelers acabaram vencendo por 26-21. Os Broncos tiveram a chance de vencer no último drive do jogo, só que quem estava no comando era o Jeff Driscoll. O Drew Lock saiu com uma lesão no ombro direito, mais uma lesão nessa temporada que foi repleta de lesões. O técnico Vic Fangio já disse que ele deve ficar fora 3, 4, 5 semanas, porque quando é lesão no seu ombro de arremesso, né, no caso dele, o ombro direito, normalmente demora um pouco mais pra curar, porque você não pode treinar nem nada assim. Além disso, o Courtland Sutton, o primeiro wide receiver e melhor wide receiver dos Broncos, também está fora da temporada. Muito ruim pro time de Denver o que aconteceu nesse jogo. Do lado dos Steelers, o Big Ben teve um bom jogo, com 311 jardas e 2 touchdowns, incluindo esse touchdown aqui pro Chase Claypool, que já tá se mostrando uma boa arma pro time dos Steelers. Vamos ver se ele consegue continuar jogando nesse ritmo que jogou nas primeiras 2 rodadas. Buccaneers e Panthers também fizeram um bom jogo, que não era pra ter sido tão próximo quanto foi. Foi 31-17, mas o jogo começou 21-0, na verdade virou o primeiro tempo 21-0 pros Bucks. Acabaram cedendo alguns pontos aí no fim da partida, mas nada pra assustar demais. O Tom Brady teve um jogo bastante razoável, assim como na primeira rodada, não foi muito bem, 217 jardas, um touchdown, uma interceptação.
O que é bom é que ele encontrou o Mike Evans algumas vezes, uma delas para touchdown, outra para uma recepção de mais de 50 jardas. É importante essa conexão começar a aparecer, porque é o melhor wide receiver que eles têm. Já o Teddy Bridgewater teve um bom jogo em questão de jardas, mas decisões ruins. Foram 2 interceptações em 367 jardas lançadas. Notícia ruim aqui, mais lesão importante. Christian McCaffrey deve ficar fora, se eu não me engano, são 4 a 6 semanas, ou 6 ou 8, mas vai ficar fora um bom tempo aí. Também mais uma lesão, o melhor jogador dos Panthers fora, e isso é uma péssima notícia para os Panthers, que já jogam numa divisão difícil, já tinham o pior time da divisão, na minha opinião, e agora ficou pior ainda, perdendo o seu melhor jogador. Cardinals e Washington, a gente sabia mais ou menos o que ia ser o resultado, né? 30-15, parece justo, um pouco do que a gente esperava. O Kyler Murray teve 286 jardas, um touchdown, uma interceptação. O Dwayne Haskins, 223 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Boa notícia é que o Dwayne Haskins tem jogado melhor, mas né, não tá sendo ainda o bastante para levar o ataque de Washington ao Promised Land, que eles chamam, né? Aquele lugar mais alto, tá? A defesa tem jogado muito bem, a defesa de Washington conseguiu mais 3 sacks nesse jogo, depois de ter conseguido 8 sacks na primeira partida, mas quem saiu com a vitória mesmo foi o Arizona Cardinals. Inclusive, o DeAndre Hopkins teve mais um bom jogo, com 8 recepções, 68 jardas e um touchdown. Essa conexão Kyler Murray pro DeAndre Hopkins vai ser muito importante pro resto da temporada. Chiefs e Chargers fizeram um baita jogo um pouco surpreendente. O jogo acabou indo pro overtime, os Chiefs ganharam, que já era o esperado, mas a notícia boa aqui vai pro time de Los Angeles, tá? Eu acho que eles encontraram o seu quarterback, não vai mais ter Tyrod Taylor nessa temporada. O Justin Herbert, pra mim, conseguiu a titularidade depois dessa partida. Foram 311 jardas, um touchdown e uma interceptação. Essa interceptação, um erro de calouro. Ele tava correndo pra esquerda, vocês vão ver aqui, o first down totalmente livre na frente dele. Ele resolve fazer mais do que deveria, arremessando de volta pra direita. Isso não pode acontecer e acaba sofrendo a interceptação. É exatamente o erro de quem quer fazer mais do que precisa, né? Quer mostrar mais do que o que precisa. Era só ele correr para a primeira descida, manter o drive vivo, coisa que ele não fez, sofreu a interceptação e acabaram perdendo o jogo. Mas o Patrick Mahomes, mais uma vez, voltando, né, de trás, estava perdendo de 17-9, fez um ótimo passe para o Tyreek Hill num touchdown muito profundo, depois ainda conseguiu fazer uma conversão de 2 pontos toda estranha, onde ele está correndo para a direita, olhando para a direita, de repente ele olha para a esquerda, arremessa para o meio da crossbody, para o meio da end zone, onde estava o Mecole Hardman, coisa que só o Patrick Mahomes sabe fazer. Os Chargers conseguiram fazer 3 pontos, passaram na frente, Kansas City empatou e depois virou no overtime. Para mim, o Anthony Lynn, o head coach dos Chargers, cometeu um erro grave no overtime. Quando tava numa 4-1, né, a quarta descida para 1 jarda, ele não tentou conseguir a primeira descida. Quando você tá jogando contra um ataque tão forte contra o Kansas City, como Kansas City e Patrick Mahomes, eu acho que você tem que ir pra essa quarta descida. Porque se você consegue, se você chuta o punch, os Chiefs só precisam de um field goal pra vencer, que foi o que aconteceu. E qual a probabilidade de um time tão bom, de um ataque tão bom, conseguir esse field goal? Muito alta, principalmente com o momento do jogo. Eles já tinham conseguido empatar, já tinham conseguido levar pra prorrogação, né? E eles acabaram conseguindo fazer. Pra mim, você tem que tentar essa quarta descida, porque você precisa do touchdown pra vencer. Você não pode depender na defesa, por melhor que a defesa tenha jogado, e jogou muito bem. Era o momento dos Chiefs no jogo. Você precisa conseguir aquela primeira descida, uma jardinha só, uma 4-3, 4-4, ok, você chuta o punch. Mas naquele momento, sabendo que do outro lado tem um ataque de Kansas City Chiefs e o Patrick Mahomes, eu tento aquela quarta descida, tento vencer o jogo ali. Baltimore Ravens e Houston Texans fizeram um jogo também que eu tinha um pouquinho de esperança como torcedor dos Browns dos Texans vencerem, mas esse time dos Ravens tá muito animal, muito animal. Parece que a qualquer arremesso tem uma probabilidade deles conseguirem uma interceptação. Foi o que aconteceu, o Deshaun Watson teve uma muito linda, uma interceptação muito linda do Marcus Peters. O Lamar teve um jogo ok, 204 jardas aéreas, um TD, ainda conseguiu correr para 54 jardas, coisa que o Lamar faz, mas o time dos Ravens é um time muito equilibrado. O Gus Edwards teve isso pelo chão, tá? O Gus Edwards teve 73 jardas, o Mark Ingram teve 55, o Lamar teve 54 e o J.K. Dobbins teve 43. Foram 230 jardas pelo chão, que é um número alto, dividido por 4 jogadores, o que é absurdo. Esse jogo realmente vai para a defesa dos Ravens, que conseguiu anular praticamente o ataque dos Texans. O Deshaun Watson até teve 275 jardas, um TD, mas pelo chão o David Johnson, que foi quem teve o maior número de jardas, teve só 34. O time dos Ravens, para mim, é o melhor da NFL e tá abrindo um espacinho já pros Chiefs, hein? E por último,
ótimo Sunday Night Football. A gente começou a rodada com 35-30, terminou o domingo com 35-30 pro time de Seattle. O Russell Wilson, mais uma vez, galera, absurdo. Ele teve uma interceptação no começo do jogo, a primeira jogada da partida, um passe pro Greg Olsen, que acabou sendo tipped e foi pick six. Do Devin McCourty, mas depois disso o jogo perfeito do Russell Wilson. Foram 288 jardas, 5 touchdowns. O Russell Wilson tem 11 passes incompletos na temporada e 9 touchdowns, tá? Se ele mantiver essa média de 4 touchdowns e meio por jogo, que nem ele fez nos primeiros 2 jogos, ele faz 72 touchdowns na temporada. É óbvio que isso é impossível? Não. Mas é pouco provável? É. Só que, de qualquer maneira, é um número absurdo. O Cam Newton, pelo outro lado, também teve um jogo bom, 397 jardas, um TD e uma interceptação, mas não foi bastante. Ele tentou o touchdown ali no finalzinho da linha de 1 jarda, parece que sempre volta, esse jogo de Patriots e Seahawks parece que sempre volta pra linha de 1 jarda. Foi no Super Bowl, aconteceu no ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, onde os Patriots tentaram arremessar da linha de 1 jarda, naquela jogada pro Gronk. Sempre volta pra linha de 1 jarda e dessa vez deu o Seahawks um baita jogo do Jamal Adams, que aliás, a única coisa boa da defesa dos Seahawks. Léo, mas e o Bobby Wagner? O Bobby Wagner é um ótimo jogador. Ontem, né, no Sunday Night Football não fez muita coisa. O Jamal Adams tomou conta defensivamente da partida. O destaque, claro, além de ir pro Russell Wilson, que tá jogando, pra mim, o MVP da temporada até agora, vai pro play call do Pete Carroll numa 3ª-1 pra ganhar a partida. De novo, precisando de 1 jarda pra ganhar contra os Patriots. Ele resolve arremessar a bola 40 jardas pro Tyler Lockett. Tá, amigão? Só bota o Russell Wilson num QB sneak ali e vai, parceiro. Não tem porquê. Aí ele chuta o punch. Sorte que os Patriots não chegaram lá e conseguiram fazer o touchdown. Sorte pra ele, né? Pro Pete Carroll. Mas não tem porquê você pensar muito nisso, cara. Não tem porquê. Pra que tentar um passe tão longo? Eu sei que o Russell Wilson tem a melhor bola longa da NFL. Mas pra quê? Não precisa. Uma corrida, o jogo terrestre estava entrando. O Chris Carson tinha 72 jardas. O próprio Russell Wilson tinha 39. Só precisa de uma. Só umazinha. E aí, se você não consegue, você chuta o punch. Se você tá disposto a fazer um passe de 40 e tantas jardas, é porque você tá disposto a chutar o punch, certo? Então, na pior das hipóteses, você corre. Eu falei hipóteses, eu acho. Na pior das hipóteses, você corre. Faz os Patriots gastarem um timeout, que eles só tinham 2, se eu não me engano, nesse momento, e depois chuta o punch se você não conseguir. Não entendi o play call, foi um play call horrível, sorte pro time de Seattle que não custou o jogo pra eles. Bom, pessoal, esses foram os destaques da segunda rodada da NFL. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal. Eu espero vocês para mais vídeos da semana. Os vídeos de Madden vão voltar, tênis, franquia com os Broncos, tudo isso que vocês estão querendo, mais jogo de multi e... eu espero vocês quando esses vídeos saírem, ok? Ativa o sininho aí pra você receber notificação quando sair. Um grande abraço e até lá. Valeu!